informação rotária é uma informação que é a seguinte: é a influência da maçonaria na formação do Rotary, na sua fundação. Os pesquisadores, baseado em que o Paul Harris era maçom, acreditam que o Rotary é o braço branco da maçonaria. Paul Harris, quando fundou o Rotary, ele começou, não sei se ele tinha a intenção ou intencionalmente, ele colocou nas normas, em toda a parte burocrática e toda a parte da reunião, botou de tal maneira que, se vocês assistirem uma reunião da maçonaria naquela parte da seção branca, vão ver que é parecidíssimo com o nosso, no clube, as nossas reuniões, tem quase o mesmo segmento. Ele baseou-se, o Harris, no ideal de igualdade, fraternidade e liberdade. Assim, o Rotary tem igualdade, é igual para todos aqueles que já estão associados. Tem liberdade até o direito do outro, todos têm liberdade. A liberdade e o outro, a liberdade, você pode ter a crença que tiver. Pode ser, não tem problema que o Rotary, tanto o Rotary como a maçonaria, não tem essa parte de ter uma religião única. Qualquer um pode adotar a sua religião, que não tem problema. A parte também, eles têm, política, você pode ter seu segmento político, você pode ter seu clube de futebol, isso não interessava. Quem entra na maçonaria ou quem entra no Rotary, isso não interessa. A fraternidade. Na maçonaria, irmãos. No Rotary, companheiros. E assim foi prosseguindo. O Rotary, ele foi se desenvolvendo, foi aumentando, mas sempre, em todos os clubes de Rotary, você encontra companheiros maçons. Em todas as lojas maçônicas, você encontra rotarianos. Assim, em Londres, foi criado, tinha uma loja, primeiro o pessoal da loja maçônica resolveu fundar o clube de Rotary, o 1495. E nesse clube, eles adotaram o símbolo da maçonaria, a roda denteada nossa, e também o símbolo da maçonaria, como é o nome, do rito escocês, que é o nosso. Depois, aqui no Brasil, no clube de Sumaré, tinha um rotariano muito empolgado, que ele começou, e ele era maçom, desses maçons muito trabalhadores, trabalhando tudo pela causa. Então, ele vendo que Paul Harris era maçom, ele resolveu fundar um clube, uma loja maçônica em São Paulo, com o nome de Paul Harris. Essa loja maçônica, o nome dele era Maurice Alfredo Sommer. E esse rotariano, que fundou com mais alguns colegas, alguns irmãos da maçonaria, alguns colegas do seu clube, é uma loja maçônica cujo distintivo é também a roda, depois eu vou passar para vocês, é a roda denteada do Rotary, e dentro tem o compasso e os quadros, que são realmente para dizer que pertence ao rito escocês. E que esse símbolo é representando essa loja maçônica que está afiliada à grande loja, ao Grande Oriente de São Paulo e o Grande Oriente do Brasil.
é a loja Paul Harris. E assim, Rotary e maçonaria seguem juntos trabalhando pelo bem-estar de todos e para que o mundo se torne cada vez melhor. Pronto. Você não vai levantar não, fica mais bonita. Bom, na semana passada, o Rosivaldo, ele trouxe uma prova quádrupla, e que falava sempre sobre a relatividade. Eu assim entendi. Então, hoje em dia nós estamos na época da relatividade, da ambivalência. Então, mais do que isso, aí eu vi que o seguinte, não existe tão mais relativo e ambivalente do que grandes problemas começam pequenos problemas não resolvidos transformam-se em grandes. Então, tudo é muito relativo, tudo é muito ambivalente. E a gente tem que prestar bem atenção a isso, porque o mundo, o nosso dia a dia, são cheios de ambivalências e de relatividade. E, bom, mais ou menos eu peguei só o mote do Rosivaldo, tá? Então é só para a gente pensar, e pensar também mais nessas questões de que problemas sempre surgem de pequenos problemas, os grandes problemas sempre surgem de pequenos problemas não resolvidos e se tornam grandes problemas. Tudo é muito relativo, o pequeno e o grande, muito ambivalente também. Muito bom. Muito obrigado, companhia Nina, sim. dificuldade de lembrar o nome dele. Informação rotária é uma informação que é a seguinte: é a influência da maçonaria na formação do Rotary, na sua fundação. Os pesquisadores, baseado em que o Paul Harris era maçom, acreditam que o Rotary é o braço branco da maçonaria. Paul Harris, quando fundou o Rotary, ele começou, não sei se ele tinha a intenção ou intencionalmente, ele colocou nas normas, em toda a parte burocrática e toda a parte da reunião, botou de tal maneira que, se vocês assistirem uma reunião da maçonaria naquela parte da seção branca, vão ver que é parecidíssimo com o nosso, no clube, as nossas reuniões, tem quase o mesmo segmento. Ele baseou-se, o Harris, no ideal de igualdade, fraternidade e liberdade. Assim, o Rotary tem igualdade, é igual para todos aqueles que já estão associados. Tem liberdade até o direito do outro, todos têm liberdade. A liberdade e o outro, a liberdade, você pode ter a crença que tiver. Pode ser, não tem problema que o Rotary, tanto o Rotary como a maçonaria, não tem essa parte de ter uma religião única. Qualquer um pode adotar sua religião, que não tem problema. A parte também, eles têm política, você pode ter seu segmento político, você pode ter seu clube de futebol, isso não interessava. Quem entra na maçonaria ou quem entra no Rotary, isso não importa.
interessa. A fraternidade. Na maçonaria, irmãos. No Rotary, companheiros. E assim foi prosseguindo. O Rotary ele foi se desenvolvendo, foi aumentando, mas sempre em todos os clubes de Rotary você encontra companheiros maçons. Em todas as lojas maçônicas você encontra rotarianos. Assim, em Londres, foi criado, tinha uma loja, não, primeiro o pessoal da loja maçônica resolveu fundar o clube de Rotary, o 1495. E nesse clube eles adotaram o símbolo da maçonaria, a roda denteada nossa, e também o símbolo da maçonaria, como é o nome, do rito escocês, que é o nosso. Depois, aqui no Brasil, no clube de Sumaré, tinha um rotariano muito empolgado, que ele começou, e ele era maçom, desses maçons muito também, muito trabalhadores, trabalhando tudo pela causa. Então, ele vendo que Paul Harris era maçom, ele resolveu fundar um clube, uma loja maçônica em São Paulo, com o nome de Paul Harris. Essa loja maçônica, o nome dele era Maurice Alfredo Sommer. E esse rotariano, que fundou com mais alguns colegas, alguns irmãos da maçonaria, alguns colegas do seu clube, é uma loja maçônica cujo distintivo é também a roda, depois eu vou passar para vocês, é a roda denteada do Rotary, e dentro tem o compasso e os quadros, que são realmente para dizer que pertence ao rito escocês. E que esse símbolo é representando essa loja maçônica que está afiliada à grande loja, ao Grande Oriente de São Paulo e o Grande Oriente do Brasil. É a loja Paul Harris. E assim, Rotary e maçonaria seguem juntos trabalhando pelo bem-estar de todos e para que o mundo se torne cada vez melhor. Você não vai levantar não, fica mais bonita. Bom, na semana passada, o Clesivaldo, ele trouxe uma prova quádrupla, e que falava sempre sobre a relatividade. Eu assim entendi. Então, hoje em dia nós estamos na época da relatividade, da ambivalência. Então, mais do que isso, aí eu vi que o seguinte, não existe tão mais relativo e ambivalente do que grandes problemas começam pequenos problemas não resolvidos transformam-se em grandes. Então, tudo é muito relativo, tudo é muito ambivalente. E a gente tem que prestar bem atenção a isso, porque o mundo, o nosso dia a dia, são cheios de ambivalências e de relatividade. E, bom, mais ou menos eu peguei só o mote do Clesivaldo, tá? Então é só para a gente pensar, e pensar também mais nessas questões de que problemas sempre surgem de pequenos problemas, os grandes problemas sempre surgem de pequenos problemas não resolvidos e se tornam grandes problemas. Tudo é muito relativo, o pequeno e o grande, muito ambivalente também. Muito bom. Muito obrigado, companhia Nina. Nina, sim. Tem dificuldade,